senhores, estamos no episódio 19 do nosso querido Graxa Gourmet, hoje com um convidado especialíssimo, que é o Bill Carvalho. Obrigado, Bill, pela presença. Obrigado. Ele é CEO e Head of Operations do grupo Dinâmica Tech. Ele vai explicar para a gente o que é esse monte de palavra bonita aqui. Eu já adianto que é um grupo de empresas especializadas em tecnologia, treinamento e soluções para órgãos públicos, federais, estaduais e municipais na área de trânsito e segurança pública. Confere? Confere. É isso aí. Então agora a gente vai encher você de perguntas aí, porque o assunto é bem interessante. Quer fazer o jabá dos nossos patrocinadores? Não, vou falar outra coisa. Só pronúncia de inglês. Dá umas aulas. Ah, com certeza. Caralho, velho. Head of Operations. Vamos lá. Cara, eu tenho que fazer um anúncio aqui. Ih, meu Deus, eu tenho até medo desses anúncios dele. Não vai ficar com ciúmes, hein? É lógico que eu tenho com ciúmes. inveja. É lógico que eu tenho inveja. Não, tá dando certo, velho. Ciúmes e inveja. Ó, hoje, gente, o capacete tá aqui por um motivo especial. Todo mundo sabe que quando a gente, no esporte, você precisa de um patrocínio, é complicado. Sim. E, assim, vim aqui anunciar uma parceria com uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, com o desperdício. Ah, isso é muito legal deles. Sim. Mandaram aqui presente para mim e para você. Acho que é justo, né? Senão eu nem gravo o programa. Meu Deus, É lógico. Pô, não pode esquecer os parceiros, irmão. Ó, Seiva. Sensacional. A Seiva agora é parceira, minha parceira. Tá aqui com graxa. Nossa parceira. Nossa. E ela vai estar junto comigo na Copa HB20, na última etapa em Interlagos. Então, estou aqui para comemorar, agradecer, dizer que a Seiva é uma empresa do grupo do Jaguaré Bananas. E todo mundo não. Eu descobri que um dos maiores desperdícios é da banana. Isso é muito interessante. Né? Então, na hora que a banana tá lá amarelando, eles falam, por que a gente vai fazer com isso? Aí criaram a Seiva, que são snacks com produtos liofilizados e sem adição de açúcar. Tem o pó também, que você pode fazer panqueca, shake, colocar no açaí, enfim. Eu tenho muito a agradecer. É uma parceria que está começando e espero que continue aí até 10 anos, quem sabe, chegar até você ganhar um campeonato, no mínimo. Na Truck, na Stock, né? Isso aí, na Fórmula 1. Tem que sonhar, não é? É, lógico. Não é? Gente, obrigado. Seiva, obrigado. Valeu. Então, gente, vamos lá. Patrocinadores apresentados, devidamente apresentados. Aí esquecemos de um, na verdade. Esquecemos não, né? Não, acho que não. A gente quer agradecer mais uma vez a presença da Easy Wines com a gente. Trouxe duas maravilhas aqui, dois espumantes. São 9h10 da manhã. E a gente vai abrir esse Brut aqui. Já abrimos, na verdade. E vamos abrir o Brut às 9 da manhã. Você vai tomar? Eu vou tomar, é lógico. Eu vou deixar bem claro. Eu falei pro Fernando, a gente vai gravar de manhã. Na parte da manhã, então não vai não vai ter álcool. Não, mas Edu, vai fugir do normal. Não tem fuso horário aqui. Aqui é igual aeroporto. Você bebe entrou aqui é uma cápsula do tempo. Você pode fazer tudo. Aí o nosso querido Easy Wines. Obrigado, Easy Wines. Eu falei, Edu, vamos mandar um espumante. Juscelin. Valdivieso, meu, bonitos, hein? Deixa o rótulo lá. Vamos ver se é tão bom quanto gostoso. A gente vai tomar só um hoje, porque são 9. Das 9 às 10, um, depois das 10 às 11, outro. Vamos lá, vamos começar. Vai lá. Abre lá, Edu. Bill, como surgiu a paixão por trabalhar com tecnologia, soluções pelo trânsito? Foi alguma coisa ao acaso? Não começou aqui? Como que foi o começo e até levar a Dinâmica Tech? Um pouquinho da carreira, como começou. A tecnologia, ela sempre fez parte da minha vida como um todo. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de tecnologia, computadores, carros, toda a parte que envolve algum tipo de engenhoca tecnológica. Isso sempre me atraiu, tá? Então, quando eu escolhi o que eu ia fazer da vida, eu parti para a área de tecnologia. E trânsito e segurança pública não passou pela minha cabeça, não era a minha ideia inicial, tá? Eu comecei a minha carreira em 97, trabalhando numa empresa na Vila Olímpia, em São Paulo, quando a Vila Olímpia ainda era mato, tá? Quando ela estava começando a transição das casinhas. Nem tinham desapropriado as casinhas. Não, cara, não. Eu trabalhei... Um pouquinho mais por causa da câmera. Eu trabalhei em frente ao shopping Vila Olímpia, quando ali ainda eram galpões de fábricas. Sim. Quando eu comecei ali era tudo mato,
literalmente. Era uma oficina da BMW ali ainda, tá? E eu comecei ali como analista de suporte de uma empresa de tecnologia. Obrigado. Saúde, senhores. Pausa, saúde, seja É bem-vindo. nóis. Obrigado pelo convite. Quero as histórias cabeludas, as polêmicas. Bom Queremos... Bom, hein? Bom, hein? Nossa, Bom que mesmo. Liso, liso. E essa empresa, apesar dela não trabalhar na área pública, atendendo órgãos públicos, ela trabalhava atendendo despachantes e autoescolas. Uhum. E foi aí que começou a minha carreira a fundir tecnologia e trânsito, porque eu comecei a adquirir experiência com legislação de trânsito na época, Uhum. voltado à tecnologia que pudesse oferecer soluções para essas áreas de trânsito, Uhum. ok? Eu já tinha uma certa experiência de alguns poucos anos ali nessa área de trânsito, vamos dizer assim, na parte de habilitação, documentação de despachantes, que já conhecia bem o processo, Uhum. quando houve o quê? O governo federal, ele atualizou o Código de Trânsito. No finalzinho de 97, Eu houve ia um perguntar novo quando Código foi. de Aham. Trânsito. Tá? E foi aí que começamos ainda no âmbito privado, né, atendendo despachante e autoescolas, a estudar o que mudava na época, no que se refere à legislação de trânsito, para atender esse nicho. Uhum. Tá? Eu já tinha um bom estudo sobre como funcionavam as novas leis de trânsito, fiscalização, velocidade, radar, parada, circulação, quando eu fui convidado por uma prefeitura daqui da Grande São Paulo, da região do ABC, Uhum. foi meu primeiro cliente. A prefeitura ela teve uma demanda do prefeito, até então prefeito da época, Uhum. que era o quê? Que era iniciar a gestão municipal, a fiscalização do trânsito na cidade dela. Por quê? No Código Então, de Trânsito o antigo... business, a ideia central é fiscalização de trânsito. Fiscalização de trânsito. Tá. Sim, Até para contextualizar a pessoa. começamos o trabalho aí, tá? Uhum. O diretor de trânsito, que era um conhecido meu da época, ele me ligou falando, olha, eu tô com um pepino na mão. Por quê? Porque o governo federal agora, ele atribuiu para os municípios a obrigação de fiscalizar o trânsito nas cidades. Uhum. Eu não tenho a menor ideia de como fazer isso, eu não tenho sistema para fazer isso. Puta, do zero, hein? E eu preciso de trabalho. Exatamente, Do tá? zero. E eu tive a felicidade de ser um cara que fui convidado para começar nesse início. Foi aí que eu comecei a minha carreira propriamente dita, a mesclar a tecnologia, ou aplicar a tecnologia voltada para a área de fiscalização do Então trânsito. foi meio que tudo congregou assim. Então foi um pouco de sorte com conhecimento. Estar foi no tudo hora lugar certo, na hora certa. certa. Perfeito. Exatamente. Aí então o que eu comecei a fazer? Com um grupo de amigos que trabalharam na CET de São Paulo, a gente começou a desenvolver uma solução para o trânsito, Uhum. tá? E por desenvolver do zero, utilizando as tecnologias que nós tínhamos na época, a gente começou a mapear o ciclo da fiscalização de trânsito numa cidade. O que é o ciclo da fiscalização de trânsito? Isso é interessante. Tudo que é necessário para se fazer uma fiscalização na cidade. Uhum. Muita gente acha que fiscalizar o trânsito é um guardinha com um bloquinho de papel na mão. Sim, a E gente fazendo- resume a isso. Isso, na verdade, é o início do processo. Metendo a Porque caneta. para ele poder andar com um talãozinho no coldre dele ali no bolso, precisou acontecer antes uma série de ações, Uhum. tanto da prefeitura, quanto do estado e quanto do governo federal, tá? Sem querer estender muito, que é uma Claro. parte bem longa, tá? Sim. Mas assim, falando de legislação, o artigo 24 do Código de Trânsito, ele estabelece as competências de fiscalização para cada órgão de trânsito. Nós temos 5.000 municípios no Brasil. Quase 30 anos de Código de Trânsito hoje, eu digo com exatidão que nem todos os municípios ainda cumprem essa obrigação. Uhum. Nem todos os municípios, É eles obrigado, estão... mas não. É obrigado, mas não aplica. As cidades muito pequenininhas Sim. ainda não fazem Não tem nem a carro, fiscalização de Só tem trânsito. bicicleta. Até tem. Não, mas não tem estrutura, Tem, não tem é pessoal, obrigado, não tem- mas ainda não faz, tá? Se você fosse levar a legislação ao pé da letra, o prefeito ele poderia ficar bem encrencado porque é uma renúncia de receita. Uhum. Porque a arrecadação oriunda das multas de trânsito, além dela ter uma aplicação vinculada na cidade, Aham. tá? Você não pode fazer obra, por exemplo, Uhum. tá? Mas o prefeito ele tem obrigação legal de fazer essa fiscalização e utilizar esse recurso da multa de trânsito Uhum. na cidade dele, tá? Perfeito. Então, as primeiras cidades, as maiores da época, começaram a se mexer, tá? Eu falei do artigo 24 por causa das competências. Então, o Código de Trânsito ele estabeleceu o quê? Na figura do governo federal, através do Denatran, Uhum. tá? E do Conselho
Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele estabelecia que as prefeituras ou os órgãos de trânsito, a partir daquela data, então, ela era responsável por fiscalizar o seu trânsito, porém, para que ela pudesse fazer isso, ela precisava se adequar a um conjunto de regras junto ao Denatran. Então, não era simplesmente sair com um talão de multa e fiscalizar o trânsito. Não, ele Sim. precisava primeiro se adequar ao que o Código de Trânsito exigia, fazer uma espécie de homologação, que era um processo que a gente chamava de municipalização na época, Uhum. tá? E aí, com a chancela do ok lá do Denatran, aí sim as prefeituras elas estavam aptas a poder fazer a fiscalização do seu Não, trânsito. isso assim, tá? só interrompendo rapidamente, assim, é impressionante a complexidade e tudo que envolve nessa malha, né? É muito complexo. É super complexo. São questões que o cidadão não vê. Tá? Então, Mas exato. para que ele veja lá o papelzinho grudado no para-brisa dele, muita coisa precisou acontecer. Teve todo um muita coisa, pavimento sim. aí. No caso de uma multa de papel, ele precisou... Aquela que fica no para-brisa. Aquela, Ou- que hoje já nem tá- é mais assim. Hoje em Não é, dia né? existe um dispositivo chamado talão eletrônico, Tá. tá? Que a gente também faz. Ou então, quando você é parado, né, e o cara lavra a multa na hora ali também, hoje papel já não também, é né? mais assim. 90% das maiores cidades fazem tudo via Digital. smartphone ou Entendi. um dispositivo eletrônico com uma impressora Bluetooth conectada, ele já Entendi. faz a impressão e já te entrega na hora, tá? Quando você parar de Essa de multa- falar, essa- você pode comer, viu? Obrigado. Essa multa aí, o cara pode recorrer ou essa que o cara Todas foi? as multas Todas. são possíveis de recorrer. Tá, vai ser outra pergunta. Sim, todas são, tá? O assunto vai Então, ter na uma época- pausa. época, a gente estudou bastante Não, já disso porque um dos serviços que nós fazíamos na época era um serviço de assessoria aos municípios nesse processo de municipalização. Eu, pessoalmente, junto com a minha equipe, eu fiz muito isso. As maiores cidades do estado que você puder imaginar na sua cabeça, 80% do processo de municipalização dessas cidades eu fiz. Que loucura. Tá? Tem cidades que eram minhas clientes naquela época e são meus clientes até hoje, nessa área Então, de processamento. Tá, vamos pegar o gancho. Qual que é o perfil do teu cliente? Quem é o seu cliente? Ponto, linha, Meus no final da linha. clientes, vamos dizer assim, eu vou definir por fases, Uhum. tá? Então, nessa primeira fase inicial, do início do Código de Trânsito, o meu cliente era basicamente os órgãos de trânsito das prefeituras. Então, eles estavam recém sendo criados, vamos chamar de Demutran, Departamento Municipal de Trânsito. Aham. Nessa primeira fase, que era a fase inicial, que eles precisavam se credenciar ao Denatran. Uhum. Então, a gente fazia esse trabalho, credenciava eles, tornava-os um órgão municipal de trânsito, nomeava os agentes de trânsito, nomeava quem seria a autoridade de trânsito, que poderia ser um diretor de trânsito ou presidente da associação municipal que fazia a fiscalização na cidade, tá? No caso, por exemplo, aqui de São Paulo, a figura da autoridade municipal de trânsito é o presidente da CET, para Olha você só. ter uma ideia como Uhum. funciona. Interessante essa Então, hierarquia cada que a gente cidade, faz, né? dentro da sua hierarquia da lei orgânica municipal, Uhum. são definidos quem serão, por exemplo, os membros da JARE, Uhum. tá? São definidos quem será a autoridade de trânsito, quem será o operador que vai fazer o trabalho de secretariado da autoridade de trânsito, e dentro da nomeação, você também nomeia quem serão seus agentes de trânsito. Essa nomeação é por indicação? Como funciona? É por portaria. Obrigado, Lu. Essa nomeação ela acontece de duas formas e a forma de definir isso depende da lei orgânica municipal, tá? Então, ela pode ser feita por uma portaria municipal assinada pelo prefeito quando o funcionário ele já faz parte do quadro de funcionários da prefeitura. Ele não vai contratar ninguém novo, mas ele vai nomeá-lo, aquele servidor já contratado, como um agente fiscal de trânsito, tá? Um agente fiscalizador de trânsito, tá? É possível também, através da Prodesp, tá? E com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, você fazer um convênio com a SSP para que os agentes de trânsito sejam os policiais militares. Ah, perfeito. Então você pode ter uma forma... Tem cidade que não tem fiscal Então, e tem policial cidade que militar, não tem ele- guarda municipal. Ele pode ser o agente de multa. Ele pode ser o agente de multa. Sim, Tá. sim. Perfeito. O que você não pode, você não pode acumular algumas funções. Então, Ah, cidades que possuem guarda municipal, por exemplo, você pode deixar a guarda como fiscalizadora desde que não acumule com a função dela de fiscalização do município, Sim. tá? A atribuição principal da guarda municipal é a proteção do patrimônio pode ser público. um patrimônio, Isso sim. tem mudado agora um pouco, porque agora, de 5 anos para cá, criou-se o conceito de polícia municipal Uhum. dentro da guarda. Isso está sendo regulamentado,
Tá? O STF ele se Se a manifestou a Polícia favor Municipal é disso. aquela novidade que a Guarda Municipal Ela vai- agora passa a ter passa- poder de po- polícia. inclusive Sim, armada, etc. exatamente. Perfeito. A Guarda Municipal de São Paulo ela anda armada há muito tempo. Tá? Não sabia. Tá? Mas não, era um documento diferente. Os guardas municipais dessas cidades maiores, eles tinham um documento chamado salvo-conduto. Uhum. Não era o porte de arma propriamente dito, mas era um salvo-conduto que era permitido ali no desempenho da função dele, ele possuía aquela arma de fogo ali para poder fazer a fiscalização dele Perfeito. dentro do âmbito municipal. Porém, até então, naquela época, a atribuição principal do guarda municipal era o quê? Proteger o patrimônio público. Uhum. Então, em ocasiões de manifestações, passeatas, pichações, Os caras estão lá. depredação de patrimônio, isso era puramente o trabalho da Guarda Municipal. Com a vinda do novo Código de Trânsito, a Guarda Municipal também pôde fazer a fiscalização do trânsito, porém, Então, trocando em miúdos, assim, para o leigo, o guarda municipal ele pode te multar. ele pode multar desde que ele tenha sido nomeado para isso e desde que a nomeação dele não acumule com a função de guarda A municipal. gente vê nas redes sociais, às vezes, alguma coisa curiosa que nem sempre a guarda municipal ela é respeitada com poder de polícia, né? É cultural. É cultural É e as cultural. pessoas desconhecem, né? É cultural, A gente eu vê vou hoje, dizer. esses dias menos eu vi no Eu Instagram. falo por experiência própria que tem muita equipe de guardas municipais que são muito mais preparados Então, pois é. que antigos policiais, sem... Não é uma... Não é demérito, Não né? é um demérito, Uhum. mas eu digo questão de culturas, Uhum. tá? Se você pegar aquele antigão que não tinha uma metodologia de Sim. trabalho, de treinamento, tá? A gente pode falar um pouco Igual disso nós, também. os caras raiz, né? Não gosta de câmbio automático. Eu sou eclético, eu gosto de tudo. Eu também. Tendo 4 rodas. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, certo? Pra gente tá se estendendo muito. Qual que é o contingente desse pessoal todo do trânsito, em termos de número? Você tem ideia? Dos 5 mil municípios. Quantas pessoas emprega esse... É difícil essa dizer roda? um número exato, mas você vai depender... você vai fazer uma continha aproximada pelo tamanho da cidade, Certo. tá? A CET de São Paulo hoje tem mais de 1.500 homens trabalhando na fiscalização. 1.500 no CET. Exato. Isso é um dado importante. Que o Só que se pessoal você quer pega saber. uma cidadezinha litorânea, uma cidade pequena, Tem vai 10. se tiver 10 pessoas são muito. Tem Entendi. cidade que Então tem não dá para menos. fazer uma média, né? Não dá para fazer. Brasil, você Mas o que chutaria quê? demanda... Dá um chute aí, vai. Informal. Brasil. Brasil. 5 5.000 municípios. Você falou, me chamou muita atenção esse número. Brasil, cara. Em São Paulo são 650 municípios. Eu diria Muita que aqui uns coisa, 100 mil homens 100 mil homens. trabalhando na fiscalização. O Estado é que tem regiões que são maiores. É, muito cara, variável. O Brasil é muito É um número diferente. totalmente achismo, mas É. uns 500 mil. 500 mil. Né? Só pra gente ter Porque uma ideia. muito do que se fazia na figura humana antigamente, com a uhum. tecnologia você Claro. faz em equipamentos eletrônicos. Ou seja, houve Entendeu? perda de postos de trabalho aí por causa da tecnologia, né? De certa forma, sim, mas o trabalho em si não foi perdido, ele foi transformado. Claro. Então, o agente que andava com o talão na rua, ele passou a fazer parte de um centro operacional e ficar olhando um monitor. Sim. Tá? Ou Então, seja, foi realocado para uma nova função, de repente. Sim. Uhum. hoje, passados mais de 20 anos do Código de Trânsito, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Imagino. Eu cheguei do tempo em que o radar, por exemplo, o radar aqui em São Paulo ele foi implantado em 96, mais ou É bem menos, recente. até. antes do Código de Trânsito. A foto de velocidade, ela é fotografada em película, em filme, Kodak Não antigamente. acredito. Sim, era um caixote. Imagina Eu aquela... lembro do caixote. Então, era um caixote que tinha uma câmera Sim. analógica que fotografava aquilo. Depois ia lá e revelava o filme. Exatamente, Que loucura. revelava Não, mas- o filme, microfilmava Que aquele ano filme. que era? 9,6. 95, 96. Eu lembro, eu tava na Marginalzinha. Exatamente. E aí, indo pro Jaguaré, Era aquela caixinha num Cara, tripé. quando É eu isso. vi, já foi. E tava lá. Isso daí era analógico. Isso era o analógico, Analógico. era filme. É uma câmera mesmo. Mas Só aí que o nessa cara- época... Essa câmera tava lá, esse radar com Cara, a tinha que câmera tava lá. recolher. Quantas fotos? 36, é o filme de 36. Ele tinha que que- ficar lá até carregar as 36. Então eu dei Carregou, azar que eu tava tava com dentro filme. dos 36. Carregou, ele tinha que ir lá pegar o rolinho. Ou seja, puxar, ficava um cara de guardar e- plantão pra fazer isso. Ficava Agora- um cara lá numa viatura, tinha as cabines da Marginal antigamente, era pra isso. Posso Uma ficar das... muito calmo aqui, então, peraí, vamos lá. Essa multa, dava pra eu recorrer? Todas as multas dão. Essa, inclusive. A questão é que, nessa Boa época, polêmica. não tinha regulamentação. Não tinha exigência do Inmetro sobre velocidade mínima e velocidade máxima. Uhum. Não tinha laudo de aferição. Você poderia recorrer se você não concordava. Agora,
o que a Jari, o julgador ali, ia decidir. Não. Eu quero sei, pegar um gancho. Ia eu do sei humor que, dele peraí, da eu época. sei que eu passei a 140, onde era para estar a 100. Tô errado, mas mesmo assim tem como você recorrer. Sim. Aí você vai na multa e fala assim, porra, ele errou o horário aqui, não foi esse horário, foi 5 minutos antes. Então Você não era pode eu. recorrer não Deixa- só dos seus erros, você pode inclusive recorrer de erros que você pega na notificação de autuação. Entendi. Tá? Qual que é o percentual dessas multas? Você tem esse número algo aproximado? Percentual de quê? Quando se recorre, percentual de efetividade? Ah, hoje é cada vez Procedente, menos. improcedente? 10% se muito. 10% se que muito. realmente se Que comprova realmente um erro. tem razão, exatamente. Então tá? é só 10% quando recorre. Não, Por isso isso que eu nem recorro mais. quando recorre, né? Se muito. Que a maioria eu vou não te Sim, dizer recorre. por muito. quê. Esse dado é importante. Sim, muito. Nesse início, tinha muita inconsistência. Essa é a palavra certa. sim. Tá? Por quê? Você tinha muito erro de processo, era um processo muito manual. Então, a multa ela saía com inconsistências naturais da tecnologia que se tinha na Sim, época. sim. Mas Então, se se o pegar, infrator... pegar um erro ali, não que você efetivamente Não, eu vou te você, dar um exemplo prático. você Uma das fez a cidades que eu infração. trabalhei, na região do Triângulo Mineiro, tá? A empresa de radar da época teve uma falha na leitura do equipamento dela. E uma via, por exemplo, que o limite era 60 por hora, uma pessoa passava a 80, na notificação saía a 800 por hora. Então já é, Por causa do quê? De uma posição de um zero a mais. já é um gancho para o Se cara falar que você tem gasto. percebe isso, Você ganhou. muito bem. Se você não percebe, você paga a multa e aquilo acabou. Pô, Tá? 800 por hora eu nunca andei. 800. Mas isso é um caso claro de quê? De inconsistência, tá? Eu vou explicar rapidamente De como avião. funciona isso, tá? Mas é um erro causado pelo agente de trânsito. O infrator, ele realmente estava errado. Ele passou acima da velocidade. Porém, por uma Ele se pegou inconsistência, naquilo. ele ganhou, porque Claro. o auto é inválido. Porém, carece do quê? Carece dele entrar com o recurso e fazer a defesa dele. Deixa eu botar você um Entendeu? pouquinho na fogueira. Agora pegar um Manda lá. gancho aqui que me lembrou. A gente sabe de alguns casos, eu mesmo acho que fui vítima de... Falando de vítima porque, enfim... Há lugares em São Paulo, é muito complexo o trânsito. Eu imagino que seja uma loucura engenharia de trânsito, questão de abrir e fechar Complexo. farol. É um negócio absurdo. Engenharia de trânsito. A gente reclama que o farol fecha, que a gente não consegue passar e não sei o que lá, mas é um negócio absurdamente complexo. E tem radares que ficam posicionados em lugares, por exemplo, em faixa de ônibus que você não pode trafegar. Só que você vai virar à direita ali. E você, obrigatoriamente, tem que trafegar por um momento nessa faixa de ônibus. E às vezes você é autuado porque você estava na faixa de ônibus, sendo que você tinha que virar. Depende. Isso acontece? Acontece, porém, como eu falei, como a tecnologia ela amadureceu muito, Você manja essa situação? ela consegue mapear quando você está fazendo a conversão Eu Ou recebi quando uma você ou já quando você estava está lá. transitando na faixa de Eu ônibus. recebi uma multa. entendeu? Então, eu também. São situações Guilherme. diferentes. São situações diferentes e tudo que você pode fazer ou não pode fazer, ela está descrita na placa Mas eu sei que há casos onde a coisa foi mal ajambrada, eu acho assim. Sim, Depois, claro, foi corrigido. Eu acho que não, mas o problema maior, semana passada recebi a multa na Tuareg. E aí o Guilherme, fui ver o Guilherme que estava 8 horas da manhã na faixa de ônibus, Olha lá. na E é uma multa Giovanni. cara essa Aí eu daí, falei pra ele, cara. pai, eu não ando, eu não faço isso, sei o quê. Tadinho. Mas assim, sabe aquela hora que eu falei, Guilherme, se você tinha um trânsito, tinha um cara parado, se fizer isso daqui, pronto. Já era. Você tava acabou. lá na faixa. Não trafegue. O ponto problema é que eu final. acho... Ou trafegue dentro do trecho que ele pode andar. Se você vê que tem uma placa ali, válido para conversões à direita, e o início da faixa pontilhada, Ah, no pontilhado Tá bom. você pode. é 2 5 metros antes... antes dois mas- você não mas- pode. Mas é uma bosta, porque É assim, isso. tem Então- um ônibus ali, aí É se, isso. se você deixar pra entrar no Exatamente. pontilhado, Você não entra. você não entra. Aí você tem que parar, esperar o cara Exato. parar. Aí você... Aí te E aí, buzinam nas só que se costas. você entrar na contínua, você se fudeu. Exato. É muito essa. complicado. Acontece. É muito complicado. É contar com a sorte. Isso daí. Aí eu vou fazer já outra pergunta. Todo mundo fugindo, mas todo mundo. Eu já ouvi falar, a gente fica com essa dúvida. Fábrica da multa, indústria da Indústria multa. da multa. Isso é um termo muito comum que existe há mais de 30 anos. Eu sou muito taxativo em dizer isso. E, inclusive, assim, existe uma forte corrente que isso é termo comum na É sociedade termo comum, É, toda. todo mundo termo já- comum, a é um sociedade- jargão comum. é um jargão, É um exato. jargão. Só que eu sempre, quando me falam isso aí, Se eu... você fosse comprometer, não fala nada. Não tem nada, né? Imagina.
Eu digo o seguinte, para uma indústria sobreviver, o que ela precisa ter? Matéria-prima. Sim. Se você anda na sua velocidade, se você anda na sua faixa correta, se você não anda sem cinto, se você não fala ao celular, se você não põe o braço para fora, você vai ser multado. Você vai fazer matéria-prima para aquela multa? Não. Não. Andar no celular? Não, hoje em dia Tem não é gente- mais falar ao celular, é segurar o celular. Não, mas tem Ah. Você gente... está dirigindo, segurando o celular, já Que eu acho que faz eu todo não sentido. faço isso. É, eu você não tá no faço. painel, né? Não. Hã? Agora, outra pergunta importantíssima que é isso daí é o que tem acontecido. Manipular o quer celular comer? na telas. Você tá com... Daqui a comer? pouquinho. Enquanto eu pergunto, você pode comer. Deixa eu perguntar um negócio que é importantíssimo, a gente já comentou sobre isso e todo mundo já vem atravessando. Os motoboys estão assim fazendo absurdos no celular. Não tem dia que a gente não sai no trânsito Motoboy estão... que o cara fique assim, ó, dirigindo a moto no celular. Esses Hoje- caras estão sendo autuados? Estão. O radar pega? Sim, nós temos duas situações, tá? Hoje, tá? Pulando um pouquinho, então, daquele início e trazendo hoje para a tecnologia atual, Aham. nós temos algumas situações que não se tinham na época, tá? Uhum. Primeiro, a quantidade absurda de motoboys, eu É um considero... enxame. É um enxame, literalmente é um enxame, Sim. porém a atividade deles é importantíssima. Com certeza Tá? também. Não, sem Não dá para ignorar a presença deles, porém, há que se criar e estão sendo criados dispositivos para que essa convivência com os motoboys ou com as motos em geral, vamos falar Sim. assim. A não gente só tá motoboy, generalizando para motoboy. Exato. É você. Eu não Seja falei de nada forma motoboy. passiva, Mas na verdade são os Pacífica e motoqueiros que ordeira, trabalham. tá? Você A é moto. motoqueiro. Mas eu não trabalho nisso. Se a gente fosse fazer uma analogia, a moto para o motoqueiro é a maçã do paraíso para Eva. Uhum. Por quê? A moto é um dispositivo pequeno, leve Não, e ágil. maravilhoso. Maravilhoso. Você tá ali com a sua SUV parada na faixa, O cara vai embora. ele vai entrar no meio dos dois e vai embora. Não existe ninguém que diga, não, eu respeito, eu fico na faixa. Não existe. Uhum. Então, a própria arquitetura, a própria forma como a moto foi feita, ela foi feita e é usada tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Tá? O que eu canso de ver, por exemplo, é motoqueiro, tá? Motociclista, vamos chamar assim, manipulando o celular, pilotando, Tempo inteiro. motoqueiro na contramão, motoqueiro fazendo conversão Calçada, proibida. o que você Motoqueiro tem quiser. uma mania muito feia hoje em dia, que ele sequer respeita o sentido da via dele. Sim. Ele tem uma rotatória, ele não respeita a rotatória, Não, ele ele entra já na cruza na contramão e contra. já corta. Sim. Ou pelo meio. Então, o que tem sido criado hoje em dia? Dispositivos em que a fiscalização... As câmeras hoje em dia de radar não são mais apenas câmeras, tá? Elas são, eu vou chamar de olhos eletrônicos, porque ela enxerga o ambiente como um É o todo. Big Brother. Então, ela consegue identificar o pedestre que está caminhando na calçada, Que loucura. consegue fazer o reconhecimento facial dele e ver se ele é um elemento procurado pela justiça ou não. É sério? Acusa Sim, isso? hoje Beleza. em dia, sim. Aí já vou demais. E aproveitar. aí você tem, a partir do momento que você tem a filmagem do ambiente, sim, você tem ali o flagrante das situações em que as motos estão cometendo infrações, a placa ela é captada e a Esses placa caras estão é sendo autuada. multados? Estão. Porém, temos um grande problema, principalmente aqui na cidade de São Paulo, problema grave. Uhum. Recentemente, de 5 anos para cá, entrou o quê? Entrou em vigor a placa Mercosul, que é essa placa nova, agora bonitinha, com a tarjeta azul. Uhum. Essa placa azul, ela não tem mais lacre, porque ela tem um Sim. QR Code nela, Puta, tá? eu Que até já teoricamente é onde ali se fazem as sei. fiscalizações. Sim. O que mais tem no Mercado Livre é placa fria, Placa padrão Mercosul. Puta. que Então, pariu. essa motocaiada, ela... É tudo fria. É tudo fria. Agora, se a Então, polícia as para fisca- e o cara tá, ele vai Cana, preso. Cana. Cana. Então o cara vai por conta disso. Cana eu já vi muito acontecer. Cana mesmo. Cana porque ele adulterou a moto. Falsidade é um crime. ideológica, né? Aí deixa de ser uma infração e passa a ser um crime de crime, trânsito. crime. É crime de trânsito. É um crime de trânsito do mesmo nível de você pegar uma fitinha isolante e E fechar botar ali o teu fechar 8 o 8, é. para não tomar multa de rodízio. Lembra? Você fez uma Eu vez? nunca fiz. Nunca fiz. Mas eu tinha amigos, mais de um que fazia. E já adianto também Transformava que... 0 em 8, 6 em 8. E eu digo nunca para fez? vocês Eu hoje nunca em fiz. dia Juro, que isso juro, não juro, funciona eu cagava mais, de tá? medo. Por quê? Hoje não funciona mais porque a qualidade de Da imagem das câmeras, ela Percebe? consegue pegar o ponto em que a fita tá colada, Meu ela, com o Deus. zoom dela, Olha ela aí, consegue pessoal, da saber. contravenção. Não coloque Essa fita câmera, ela isolante. consegue então ver. Roubaram um carro. Consegue. Ah, mas Nós temos um... Que loucura, cara. nós consegue, temos- mas você tem números para saber, a polícia conseguiram encontrar o carro que passou na avenida
Ipiranga Com aqui. Não, eu tenho casos, agora quantitativos é difícil dizer, porque bom. são números estratégicos da Mas própria acontece. polícia. Mas hoje- Acontece, eu vou dizer com... Hoje consegue recuperar carro? Assim? Mas é imediato? É assim, imediato. tempo Olha como real. rende isso. A câmera... É imediato. Eu já vi uma cidade do interior, o cara tem... Maringá, né? O cara tem... Maringá é... quase que eu ia falar. Melhor pode, não não pode. É. O cara dentro de uma central com Sim. o monitoramento, vendo as câmeras e passando. Foram pegando um carro, registrando. Sim. Um cara que tava passando do limite. E aí Sim, eu conseguiram vou dizer pegar um o caso cara. prático, tá? Pô, Existem apresenta uns agora casos aí pra nós. consórcios intermunicipais. Por isso que eu digo, a tecnologia ela caminha Uhum. para Convergir informação, né? convergir informação e convergir em Hoje eficiência eu da tô foda. seja uma informação Hoje eu tô útil. foda. É. Porque a informação Acho que é isso sem aqui, parâmetro ela não vale de nada, Uhum. tá? Não adianta nada eu pegar a placa desse fusquinha que tá aqui em cima da mesa hoje, Coisa linda. mas eu não puder fazer nada com esse dado. Uhum. Tá? Então, existe uma tecnologia chamada de cerca eletrônica hoje nas cidades, que ela consegue cercar literalmente todos os pontos de entrada e saída da cidade, os carros que entraram, os carros que saíram, eles conseguem quantificar quantos carros entraram, quantos carros saíram, e dos que entraram e saíram, quantos têm algum tipo de restrição, seja uma falta de licenciamento, ou uma restrição de furto, de roubo, de busca e apreensão do banco. A gente consegue saber exatamente tudo isso, tá? Cara, que loucura. Ô, E- maridos que falam pra esposa que tá indo jogar futebol e tá indo pra outro lugar, aí, ó. Ah, mas isso Se para a ela- esposa é muito fácil. Ela compra um AirTag, deixa É, escondido no lógico. banco de trás Mas e ela se ela, sabe. se ela Acabou. trabalha nessa sala de monitoramento aí, acabou, Já era, acabou pra já você. era. A esposa sabe. Sabe. Hoje em dia, até pelo celular, ela Troca a sabe até placa. antes. O caso é o seguinte, eu vou contar um caso real Boa. de um carro que foi roubado Não, não vai sair da pauta total. A gente vai Não, na, tudo na bem. região, na Seguindo a região da conversa. Grande Campinas, por exemplo, onde tem o quê? Aeroporto de Viracopos. Mas depois Uhum. vamos pular. Desculpa, mas depois vamos pular já Tá pra bom, esse. tá bom. Mas eu tenho Perfeito. um áudio aqui. Na região da Grande Campinas, tá? A RMC, né? Região Metropolitana de Campinas. Tá grande ali também. Tá grande, É. tá densa, É. é uma excelente cidade. Sim, Tá? adoro. Uma grande cidade é Indaiatuba. Eu Sim. adoro Indaiatuba. É muito legal também. Frequento Indaiatuba. Pena que você vai comer só no final, tá? Não, Porque fique tranquilo. Tô aqui Ela pra... vem de regime, cara. Descobriram que tinham muitos carros de furtos dentro do estacionamento do aeroporto de Viracopos. Tá. Tá? Mas o que Porra, e é acontecia? É lindo aquilo lá. Eu fui O outro que dia. acontecia? Eles iam lá nos carros de luxo, nas SUVs, nas Hilux da vida, Uhum. furtava, porém, ele não dava um fim direto. Eles furtavam, levavam para Indaiatuba, que é a cidade vizinha, deixava estacionada numa rua uns 2, 3 dias. Por quê? Para dar tempo do rastreador se perder nesse tempo. Acontece isso? não, Isso do acontecia rastreador. muito. porque se tiver um rastreador, alguém vai achar Alguém o vai carro. lá e vai buscar. Entendi. Entendeu? Passou 3 dias, ninguém apareceu Ninguém pra apareceu, pegar o já tá carro, ali. Ele livre vai lá pra e voar. busca. tá sem Exatamente. rastreador. Vai Entendi. para Paraguai, vai para Desmanche, Aí vai leva pra embora. e vai embora. Tá? Com essa cerca eletrônica que foi implantada em Indaiatuba, por exemplo, e em Campinas, em cooperação, tá? Eles começaram a mapear esses carros furtados. Eles sabiam que saiu às 11h10 de Viracopos, às 11h22 cruzou na no primeiro rodovia tal. ponto de Indaiatuba. A cerca eletrônica dos equipamentos de radar de Indaiatuba detectava que ele entrou na rua tal, Cara, passou pela Avenida 2, 3, 4 e ficou estacionado ali. Então, Olha isso. em contato, as polícias militares e guardas municipais das duas cidades já estavam em contato, já sabiam que era o carro, começou e pegou a quadrilha toda. Cara, mas eu fico imaginando a complexidade desse software para cruzar informação, saber Exato. qual carro, É bem onde que foi a complexo. É bem malha. complexo, eu vou dizer assim. Puta, ó. é genial. Não é um processo apenas de desenvolvimento ou de Uhum. tecnologia, mas de experiência, de maturidade. Sim. Se você pegar uma equipe, e eu conheço muitas equipes que estão assim como eu, desde o início nesse trabalho, Uhum. o desenvolvimento que vem se fazendo desde essa época e a maturidade com que isso chegou hoje, Uhum. tá? Então é muito difícil você pegar uma multa de trânsito lavrada nessas grandes cidades Aham. e que chega na casa do infrator com algum tipo de inconsistência boba. Entendi. Por Tá, isso é que, muito por isso difícil que o hoje percentual de acontecer. 10% se muito, né? Porque os sistemas evoluíram Estão muito, evoluídos, né?
Os equipamentos de fiscalização evoluíram muito, a experiência do agente de trânsito evoluiu muito também. Então, ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe o que ele não pode fazer, ele tem... uma das atribuições das guardas também é postura, é como se comportar diante daquela fiscalização. Isso foi muito amadurecido também. Tá? Então, a multa que chega na sua casa, respondendo aquela tua pergunta inicial, é muito difícil você chegar a uma multa na tua casa hoje com um erro crasso, com um erro básico de consistência. Tá? Então o negócio é o seguinte, vamos trocar em miúdos, falando português aqui. Não recorrer. Aí o negócio é recorrer, você vai... Não, perder seu tempo. recorra. A menos Desde você- que sejam argumentos válidos, tá? É uma coisa muito básica e muita gente se confunde com isso. A multa de trânsito, ela passa por um ciclo. Da fiscalização, da lavratura do auto, da consistência desse auto lá na célula de processamento de trânsito e a impressão e postagem dessa multa de trânsito na rua, tá? Essa multa de trânsito, ela acontece em 3 etapas. A primeira carta que chega na sua casa é a notificação de autuação. Ela ainda não é a multa. Ela é um aviso. Fala, olha, você passou com o braço para fora na Giovanni Gronchi às 11h10 do dia 2. Ok? Foi você? Se não foi você, indique o seu condutor, tá? Tem algum erro formal na lavratura desse auto? Não. Você vai ver que tem ali o quê? Uma possibilidade de você entrar com uma defesa de autuação. Essa defesa de autuação, ela não é recurso, tá? Você não vai alegar ali que estava com o braço para fora porque seu braço estava cortado sangrando, um exemplo. Sim. Tá? Você vai alegar ali inconsistências que você pegar. Olha, essa multa aqui, eu tô vendo aqui que a grafia tá errada. Tá faltando um campo básico de informação que é exigido no Código de Trânsito. Nessa instância de defesa de autuação, você vai alegar erros formais e quem julga não é a JARE. JARE é a sigla de Junta Administrativa de Recursos de Infração. E aí tem um Não. corpo lá que faz o julgamento, são os juízes. Esse é o corpo que julga o recurso. Tá. Nessa fase de defesa de autuação, quem julga é a autoridade de trânsito. Tá? A autoridade de trânsito que vai ler aquilo, ou um representante nomeado por ele, fala, ele está alegando aqui que a velocidade está incorreta. Deixa eu ver o laudo do Inmetro. Deixa eu ver o que foi registrado no equipamento. Não, ele está falando besteira, então o recurso é negado. Ou o termo técnico correto é não acolhido. Tá bem? Entendi. Passada essa fase de indicação de condutor, de entrada de defesa de autuação, aí você é penalizado. Chega o boleto na tua casa. É a multa. Essa notificação chama-se notificação de penalidade. É a multa propriamente dita. Ali você se considera multado. Ali sim valem as instâncias recursais, que você pode recorrer e pode alegar os motivos que te levaram a cometer aquela multa. Olha, eu passei falando no celular porque minha filha estava no hospital com uma emergência. Precisei falar. Você vai contar o que aconteceu ali, vai sensibilizar o julgador ali com o seu motivo e ele pode, aí sim, deferir ou indeferir o teu recurso. Tá bem? Existe um dispositivo na lei agora que toda multa que entra em recurso, tá? Ela automaticamente fica suspensa. É o chamado de efeito suspensivo. Interessante. Ela fica suspensa até o momento do julgamento. Mas você paga. Não, você não é Não, tá obrigado, ela suspensa. está desbloqueada. Tá suspenso. Entendeu? Então, aí. toda multa hoje, no Brasil, você entrou com recurso, ela fica suspensa, ela não está exigível, então, se coincidir com uma transferência do teu carro, com o licenciamento do teu carro, você vai poder fazer porque aquela multa está suspensa enquanto está sendo julgada. Foi julgada, foi deferida, aquela multa acabou ali, o processo dela morreu. Tá? Aquela multa foi negada, ela foi indeferida, volta o bloqueio dela e volta a ser uma multa válida. Paga com juros? Não. Não. Você, É o que faltava, né? Pagar com juros Não. não dá, né? você vai pagar com juros se ela venceu. Tá? A suspensão do bloqueio dela não é suspensão de pagamento, tá? Então você vai respeitar o vencimento que está ali no boleto. Isso é de você. Se você passar daquele vencimento, aí sim você vai pagar com multa e juros, tá? A multa ela foi negada, o recurso em primeira instância, ainda você tem um direito a uma segunda instância. Se você não se conforma com o resultado daquele julgamento, Bater o pé. você vai fazer um recurso em segunda instância, que quem julga não é mais a JARE municipal ou a JARE do órgão, é uma JARE estadual, que é a JARE do CETRAN, Conselho sobe pro Estadual de STF. Trânsito. Não, sobe para o Conselho Estadual. Ali na Armênia tem a junta do CETRAN, que eles reúnem uma vez por semana e jogam os recursos ali do período, entendeu? Só que aí tem umas exigências, tá? Para você poder recorrer na segunda instância, você tem que pagar a multa, independente se está vencida ou não.
Ali você vai alegar os seus motivos e vai encaminhar para eles. Viu? Eu quero só fazer uma pergunta, só para concluir essa questão, para a gente passar para um programete próximo. A gente já sabia, puta, a gente se estende porque é tanto Dá umas assunto. 4 horas aqui. Dá 4 horas. É um assunto complexo. Você tem que É um voltar assunto aqui complexo. depois, Eu volto. porque, puta, é muita coisa. Eu só queria saber com relação, voltando aos motoboys, tá no Código de Trânsito, é permitido andar no corredor as motos? Não existe legislação que permita você andar no corredor, porém não há legislação que proíba. Isso que eu ia perguntar. É um vácuo não na há- lei. Não há Não- quem permita, mas também não Não proíbe. tem regulamentação que permita, mas não tem regulamentação que proíba. Então, E haja visto então que- pode. Se não que- proíbe, pode usar. Mas existe uma confissão explícita das autoridades de que a motocicleta pode andar em corredor, que eu julgo pelo seguinte: lá no farol, nas faixas, existe aquele monte, você tem que parar recuado. espaço porque pra moto, né? Então, espaço nas pra regras moto. de circulação, diz que você não pode andar entre 2 carros e tal. Sim. Mas ele não é claro para motos. Olha, a moto não pode andar no O corredor. carro não pode. Sim, carro como, não dá nem pra como um andar. veículo automotor, você tem que seguir as regras de circulação Mas nas você faixas concorda? contínuas e faixas e tal. Mas não há nenhuma, até então, exigindo que você não possa andar dessa forma. Então você concorda que se existe aquela faixa, aquele espaço destinado às motos, é porque elas chegaram antes pelos corredores e acabaram se espalhando. Eles foram comendo pelas beiradas, vamos Foi dizer isso. assim. Então espaço. é uma brecha. É um né? Se espaço você pegar que o se- não motociclista dos justificaria. anos 70, dos anos 80, ele não fazia isso. Não. Aí começou o quê? A adensar o trânsito, começou a ter mais motos, ele começou a procurar brechas. Não tem jeito. Uma É igual das água, brechas fluido, foi o é corredor. fluido, é fluido. Exatamente, tá? Mas- O que se teve agora aqui em São Paulo são as faixas azuis, tá? Sim, isso é A bem faixa bacana. azul, ela não é regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, ela é um não? decreto municipal de circulação. Só tem em São Paulo isso. Entendeu? Eu nunca vi lugar no Não, mundo. agora tá começando a ter na Grande Eu São não- Será que Paulo. na nunca vi China no não mundo. tem? Talvez. Tem não pouca sei. moto. Na lá. Grande São Paulo, Quase por quê? na Índia. É porque, na verdade, você não está recriando o Código de Trânsito, você não está alterando lei. Você está, na verdade, sinalizando. É uma regra de sinalização dentro do teu perímetro municipal. Mas deu uma boa organizada no Deu uma no boa rolê, organizada. é. Organizou, Mesmo assim, eu não é- concordo. Mas mesmo assim eu vejo uns motoristas que Que o cara não se invadem, atenta Não, e... nos Ainda trechos perigoso. onde a Com faixa azul, azul assim, eu acho que é existe, melhor, tem um espaço... Sim, mas mesmo assim... nos Mas- trechos onde existe a faixa azul, acabou morte. 23, por exemplo, melhorou, Exato, melhorou horrores. É. Eu falo agora como experiência pessoal, eu fujo da faixa azul. O lugar que tem a faixa azul, eu fico na direita. Que é Sim. para justamente evitar. Você de carro. Eu de carro. Sim. Eu Para evitar fechar. Exato. Por quê? Porque agora ele tem um espaço para ele. Sim. Ele vai estar no limite da via, ou muitas vezes acima Muito do acima limite. sempre. Na 23 Entendeu? é uma loucura. Você você conseguir indo pra cruzar, trocar de faixa onde tem faixa azul, é uma tarefa É difícil. verdade. Eu prefiro Muito ficar difícil. tranquilo. Não, e você estando ficar na longe, faixa você da sabe que direita. ali não é pra ter moto. Vai ter menos BO, né? Exato. E mesmo assim as motos ainda andam fora. E agora, elas não são proibidas de andar também fora da faixa azul, né? Não são. Não são Mas às vezes eu Não, vejo não os são. caras andando no meio da calçada. Eu, por pra ver exemplo, se- Ah, mas é isso que eu tô dizendo. Pode? Não. Eu, por exemplo, eu vou pro centro lá, eu pego a faixa azul e de volta. Mas às vezes vem uns caras loucos atrás de mim e me enche o saco. Exato. Aí eu pego e saio e ando no tráfego normal. É, Eu posso fazer isso, eu não sou Pode, atuado. pode, Tá. pode. O que eu também. Se vier uma multa, fala com ele. É lógico. Bom, vamos partir Ó, para a próxima não, aqui. Nossa, já tá uma vamos- loucura. A gente tem um áudio aqui, Pode mandar. uma dúvida aqui de um telespectador. Vamos Pedi lá. agora, o cara chegou e mandou já. Porra. Você acha que eu tô no celular vendo... Você não tá... Eu achei que Eu você tô tava vendo... brincando, Você tá tava no vendo Instagram, stories, é. live, vendo, comprando no AliExpress. Eu Não, achei. comprando carro. Carro, é. É um áudio aqui do Luiz Prado. É um amigo meu. Conheço bem. Bom dia, Graxa. É verdade que os radares têm um limite de velocidade acima do limite da via que a gente pode passar? Tem gente que fala que é 7 km, tem gente que fala que é 10%. Boa. Queria saber se é verdade isso. Qual o Luiz, percentual? obrigado aí. Qual o percentual? Existe, vamos lá. Existe um dispositivo na lei. Na verdade, isso não é limite, isso se chama tolerância. Tá? Isso foi criado na época justamente pela aferição dos equipamentos Uhum. e pela aferição do velocímetro do carro. Que Tá. também sofre... Que você tem ali um vácuo, Sim. vamos dizer assim, um degrau de diferença da velocidade. Já para que tá assumir um mostrando. erro ali, uma diferença. Então, exato. Então, para eliminar essas possibilidades de recorrer dessa forma, falar, Tá. olha, no meu velocímetro eu estava 60, Aham. mas eu fui multado a 70. Entendi. Então foram criadas as tolerâncias. Deve haver esse tipo de... Não, existe, É. eu vou explicar para vocês como funciona. Até 100 km por hora, são 7 km de tolerância.
Então, 7, se você está olha. numa via a 50 por hora, 57 você passa. 57 é o limite. Você passa, Uau. porém, tem a questão da ferição do teu velocímetro. Não é 7%, é Não, 7 calma, quilômetros. por vamos hora. lá. Até 100 km por hora Isso são é 7 km. Muito boa informação. De 100 km para cima Isso são dá um 7%. Porra, muito. Entendeu? Então, se Aí é você 7%. acima de 100 km por hora são 7%. Abaixo de 100 km por hora são 7 km. Então, eu Então, posso se você andar está até na rodovia 107. dos Bandeirantes a 120 por hora, você vai ser aferido a 7% de diferença. Legal, de bom saber. tolerância. Bom saber, porque é só esperar agora que eu lembro que eu... Interessante, hein? Boa. O legal vai ótimo. ser você calculando 7% no teu velocímetro enquanto tá passando no Não, mas com certeza vai chegar a multa, porque eu tava 110 e era 100. Fudeu. 110 já era, né? Você podia ter Então. falado isso antes. Não, você Você não perguntou. Eu achava que Se você 100 tivesse me até convidado 110. antes, eu teria Teria explicado trazido, antes. é. Você viu entendeu? o que ele falou? É, Você viu? vingativo, vingativo. É Parente, isso, parente entendeu? A gente é assim, velho. foda, é. Mas muito, muito relevante essa pergunta, muito boa. São porque- 7%. Então, até 100 por hora são 7 7 km por hora. quilômetros cravados, Tá. tá? Porém, assim, isso pode dar uma sensação de liberdade. De... Ah, eu posso passar 55, eu posso passar 58, porque 1 quilômetro Não não vai vai. Pega. Uhum. Pega porque você vai ter a aferição do laço detetor na via, você vai ter a diferença do seu equipamento que está medindo a sua velocidade no velocímetro, se seu carro é novo, se seu carro é mais antigo. Se você está num Fusquinha 50, não vai ser a mesma coisa que um BYD a 50, porque os métodos de aferição da velocidade são diferentes. Não, aí tem que ver a Entendeu? quilômetro. É melhor ver pelo Waze. Viu? Te fazer uma pergunta. Waze ou Waze? Não, eu odeio. Vou fazer uma pergunta. O Waze É, A gente sabe que tem vários tipos de radar Waze é a fixo. ferramenta dos Ah, Enzos outro. hoje em dia. Você não gosta também, o quê? né? Eu uso. Eu odeio. Só quando eu não conheço Meu, nada. Eu o sou cara da que- geração do guia mapográfico. Igual. Vocês são velhos. É. Eu Te tenho tira- meu te guia, tira do- até eu hoje adoro. guardado. Te tira do trânsito. Bom, eu preciso contar a nossa experiência ou não? Não. Então é melhor não falar mais nada. Se a gente for entrar Você nesse tem a trânsito, quilometragem nesse assunto, real. que o Waze já botou Claro. muita gente na favela. Tá É a bom, minha você não- defesa. Ali Você não da- tá aqui pra isso. É a minha vai, vai. defesa. vai, É, Rio de ele é Janeiro. voto vencido. Segue aí. Fixo móvel e velocidade média. Qual que são as diferenças Ah, básicas? não, peraí. Esse radar de velocidade média tá assim, agora é de média. Estão de falando. ponto A, Já B. existe? Existe, pode, tá regulamentado, como que é? Vai ser implementado? Falando rapidamente a diferença de tipo de equipamento. Você tem 3 tipos de equipamento de fiscalização de velocidade na via, que é o radar fixo, Uhum. o radar estático Qual a e o diferença radar entre fixo e móvel. estático? Fixo é o que está no poste. Tá, esse é fixo. Esse é o fixo. O radar estático é o que está no cavalete. Porque apesar dele ser móvel, ele não se mexe. Ah, tá. Ele tá paradinho no cavalete ali fazendo a Que aí é fiscalização. o órgão que coloca ali. O radar móvel é a retira. pistola. É Ah, aquele isso que é- principalmente a Polícia Rodoviária Rodoviária. Federal Eu usa. nunca mais vi. Não, mas ainda tem, a PRF usa muito. Usa. Usa muito. Com uma tecnologia laser, tá? Ah. Porque os equipamentos antigos, eles usavam o efeito Doppler. Aham. Doppler é o efeito do radar, que é o Bate e impulso volta. elétrico que bate e Ah. volta e calcula o tempo. Ah. E faz a O laser velocidade. mede ali na A laser mede na hora e ele mede a distâncias altíssimas. Que Você tem loucura. caso de PRF na ponta do morro medindo a 3 km de distância. Né, é nada. É. 3 km. Com uma precisão absurda. Que Com loucura. foco na placa, medindo a velocidade. Puta, essa é Sim. uma dúvida que o pessoal tem. Esse é o radar A móvel. diferença entre esses três. Radar fixo é o radar que a gente tem hoje em dia no poste, o pardal, que todo Pardal. mundo fala, Uhum. entendeu? É Especialmente no digital, não é mais. Não, O acabou. rolinho de Há 36. não, há muito tempo. Há muito tempo já é o E a digital. transmissão dessa E os- multa. Peraí. A transmissão dessa multa do radar do lá fixo já tá em Wi-Fi. Já é integrado. Na verdade, não é Wi-Fi. As câmeras hoje elas já têm uma tecnologia do chip. Ah. Então as Chip, câmeras já têm um telefonia. chipzinho ali e já Telefonia. transmite para a central na hora. Entendi. Na hora. Então Ah, a não gente tem está que- conversando não tem que aqui. alguém lá coletar o USB lá, Antigamente o era. cartão digital. Antigamente, é? as primeiras gerações dos equipamentos digitais era assim, era um USB que ele descarregava ali a quantidade de imagens que era coletada naquele período, levava o Pendrive. pendrive, ou seja lá o dispositivo, o cartão de memória para a central que descarregava essas imagens e fazia o processamento. Não, hoje em dia é tudo online. Online. Inclusive talão eletrônico. A multa em papel que você recebia na tua casa, não, agora é um smartphone que ele está lavrando alto, esse auto já está indo automaticamente para a central. Você já agiliza Não, você não horrores. chegou em casa ainda do teu supermercado. Já você tá chegando. Já tá lá a multa sendo processada. Viu, uma pergunta no nosso programa do Braço Duro aqui, que a gente costuma falar, que é o seguinte.
Qual foi o erro mais marcante que você viu nos dados de uma multa com uma infração registrada, uma coisa bizarra? Ele tinha falado da velocidade, 800 Sim, por hora. seguramente Foi essa? as discrepâncias de velocidade. Você ser multado a 1.450 por hora. Existe isso? Do já dia apareceu? 36 do mês 14 de Ah, tá. 2.200. Maravilhoso. Sério, já? Existe, sim, já, sim. Mas é aí, sistema, não é um cara que colocou, né? Não, é sistema. Ah. É sistema. Mas eu já peguei. Dados discrepantes, assim. Exato, eu já peguei muito carro, por exemplo, muito assim, né? Dentro daquela faixa, de você pegar dos equipamentos que captam de frente. em posições inadequadas. É nada, fotografia? Já? Fotografia, muito. Vamos ser claros, sexo. Sexo. Sexo na câmera. Sexo. O cara sentado no banco do passageiro e segurando o volante. Já peguei cada coisa. É nada. Assim. Conta mais. Você vê uns absurdos. Vazio no motorista e Vazio no desviando. motorista. Tá, provavelmente com o piloto automático. Era carro ligado. autônomo, era um Tesla. Não era. Maravilhoso. Que Tá. mais? Conta mais Porque alguma. só que ali você não sabe se o motorista tá abaixado, fazendo Aham. alguma coisa, e a outra pessoa tá ali Aham. segurando. Fazendo o quê? Mas é um carro. Não vai saber. O o motorista que estava é. fazendo o quê? Sabe Deus. Provavelmente ele deve estar rezando, ajoelhando ali. Cara, que demais. Entendeu? Você vê uns absurdos. Ele tava e alguns amarrando o absurdos cadarço. engraçados, exato. E de- Gente que tá do teto solar e na hora do radar. Baixar a bunda. calça Isso é e mostra a clássica. bunda. Essa molecada faz. Sim. Agora, em velocidade máxima, qual foi o que você se lembra de registrado mais absurdo? 300 por hora? Não, agora a velocidade real. Num real. Fusca. No Fusca. Não, o carro assim, não a velocidade, a velocidade, Inesperado, mas né? assim, um carro que você fala, não é possível, Tipo, velho. Fusca 200, que existe também. Fala, deve ser uma bolha que colocaram Ou ali. então velocidade máxima. Tenta Não, puxar. assim, porque assim, velocidades muito altas você vai ter na estrada, Claro, sempre. que aí são Sempre vias de duzentão pra cima. fiscalização estadual, Aham. ou nas marginais das cidades. Madrugada, Então o cara você mete a pega, ponta. exatamente, você pega o Uno a 180, Uno a você 180. pega. Pega É o aquele- Uno mexido, molecada fazendo racha, Sim. então você É pega. aquele Uno Turbo, que Uno o cara Turbo, deixou, em Minas, o cara deixou, descaracterizou ele de Uno Turbo e deixou um Uno Mille. O Numili, que é o Era muito Sleeper. comum do É o Gol Sleeper. 1000 também, né? Gol 1000 Da também. pessoa colocar Turbão. o loginho do Aí Gol você olha 1000. atrás assim, tem o Cash Tank, assim, É, a mangueirinha. exato. Exatamente, sim. Então, assim- situações de velocidade alta são esse tipo de situação, só que hoje em dia, por exemplo, quando os radares são inteligentes. Uhum. Então, se ele detecta um foco ali de velocidade muito alta naquele período, ele já aciona a polícia militar Ixi. que vai fazer uma fiscalização. Por isso que eu falei do conceito de cerca eletrônica. As cidades hoje em dia, Cerca principalmente as eletrônica. maiores, elas estão monitoradas. Então, você tem a central de monitoramento em que o painel está ali e eles estão fiscalizando. Ele fiscaliza tanto o calçadão de quem está roubando o celular ali a pé, Uhum. como quem... Opa, peraí, na Senador Vergueiro você tá tendo ali, ó, em 10 minutos teve 7 casos de velocidade muito alta. Ou Vamos seja, ver o a que tá polícia já acontecendo. cai lá. A polícia já cai lá. Então, hoje é Bacana. muito importante o avanço da tecnologia, essa é a parte boa desse Uhum. tipo de trabalho, no quê? Na prevenção de acidentes Sim. e na prevenção de infrações. Tá? Então, as centrais de processamento das cidades, elas viraram uma grande central de inteligência. Parece esse filme da americano, filme da CIA, FBI. Que Olha, eu bota vou dizer uma painel. coisa, seguramente, sem medo de errar. As nossas centrais de monitoramento são muito, muito, muito mais avançadas que qualquer central americana. Mentira. Sim. Que O que nós temos aqui não é o nosso problema no Brasil não é tecnologia. Uhum. O nosso problema é legislação. O nosso Código Penal, Natural, o nosso né? Código Civil é muito fraco, muito desatualizado. Uhum. Por quê? Temos Cheio de tecnologia brecha. para pegar. Uhum. Pegou, conduziu para delegacia. Chegou na delegacia, acabou. Bom, estuprador sai, como que não vai sair um... Que aí vai ter audiência de custódia. Então. Infração de trânsito não é crime. Então, Então o cara que bota Já- fita isolante já sai na custódia Então, na hora. sai uma- se ele for primário. Hum. Tem uns atenuantes. tem umas entendeu? coisas igual o Blitz para fazer teste de Bafômetro? bafômetro. Sim. Ah, isso é um bom assunto. Eu acho que é uma coisa que o cara tem a opção de falar, não, eu não quero fazer. Mas ele É- sim, ele pode, é mas porque ele pela- já é conduzido. Pela lei, você Tudo você bem. Você não é obrigado a A produzir gerar provas contra si mesmo. mesmo, porém, É. é como se fosse uma... Mas para mim é uma brecha, entendeu? Não, mas não é brecha, Não é brecha, porque quando ele fala não, ele já tem voz de prisão imediata. Sim. Ele não faz o bafômetro, bem. ok. Eu, por exemplo, Mas eu ele fui já parado. perdeu a carta na hora e ele vai ser conduzido para delegacia. Eu tomei uma taça de vinho e fui parado no bafômetro e eu assoprei. E aí me tiveram que chamar um condutor para tirar, Exato. etc. Multa de 2 pau e pouco. Mas Então. mas por exemplo, ele pegou e falou, não, eu vou soprar.
A multa, a pena... Não tem É atenuante. pior? Não é pior é pior. se ele tivesse O que é melhor, eu recusado? assoprar ou eu me negar? Vamos dizer assim, o melhor é você soprar. Se for o que eu fiz. O melhor é você soprar. Eu vou dizer por quê. Porque quando você se recusa, você já é automaticamente Claro. conduzido à Eu já delegacia. escutei o contrário já. Então, mas aí a gente tá falando Não. com quem entende. Fala de novo. Se eu for parado Com uma taça de com uma vinho. taça de vinho, eu prefiro soprar. Então, foi Porque o que eu você já fiz. vai... Foi o que Vamos eu falando... Você vai se fuder de Sim, cara. sim. Você vai se fuder. Já tá fudido. Você mesmo. já tá fudido. É. Só que se você se negar, você vai ser conduzido para delegacia. Você vai perder teu carro, tua carteira já foi apreendida na hora, sem você ter feito o teste. E a carteira é apreendida, né? A carteira é apreendida, É, você tive já que perde buscar lá na 6 rua, meses, lá. E exatamente. vai preso? Então, Não. não, você é conduzido para delegacia. Dependendo do teu teor alcoólico, se você tá ali confuso, não consegue ficar em pé, aí você No meu fala, caso, eu "Ih, tive que chamar um amigo Entendeu? pra tirar o carro. Não, só. não. Toda vez você sai daqui quadrado. Ainda bem que você Quando- vai de Uber, velho. Quando É, você, então, isso. quando você faz o bafômetro, você sabe ali o seu teor alcoólico, entendeu? Você sabe que você bebeu, lógico. Você bebeu, mas se você Eu passou... tô falando Você pastor. tá... Não, hoje ainda não. Não, mas também são 9 horas da manhã. Não, um mas ca- ele fica pastoso. café? Ele quer, Fica. faz um café Quer? pro papai. Faz café pro papai. Pra quem? Papai. Faz papai. Se liga, Café, papai. rapaz. E o trabalho, o meu trabalho como profissional, ele foi evoluindo ao longo desses anos, tanto na experiência na área de trânsito, quanto na área de experiência em segurança pública, tá? Sim, Por quê? interessante isso. Trânsito e segurança pública estão intimamente Claro. ligados. Não há como dissociar. Hoje, principalmente... Especialmente que a gente vê o que a gente vê de casos de trânsito de morte, de cara que bate, Exato. que bebe, que atropela. que viram crimes de trânsito Crimes de e não trânsito. só crimes de trânsito, crimes mesmo O cara efetuados. que matou E Gari. o cara usou o carro para fugir. O cara que matou o Gari. Gari, que não era um crime de trânsito, mas ele se evadiu do local Do- dirigindo. Sim. Entendeu? E foi causado pelo incômodo dele no trânsito. Esse é um bom exemplo, por quê? Porque foi através da inteligência da cidade dele que conseguiu mapear a placa dele e saber que ele estava na E academia. é irrefutável, né? Você tá entendendo? Tá ali, né? Então a inteligência de monitoramento da região dele ali conseguiu saber por onde ele passou, soube que ele foi para casa, Sim. passeou com o cachorro, porque no prédio também tinha câmera. Tem todo o rolê. do Entendeu? cara, é. Depois ele catou bonitão o carro dele e foi pra academia. Matou um Tinha cara e foi pra acabado de academia. assassinar um trabalhador, cara. Puta, é uma Eu sou loucura. muito, eu sou muito pelo certo. Claro, Muito pô. certo pelo certo. Tá? Que acho que é o que me guiou até aqui, até hoje. Sim. Entendeu? Obrigado. E no meio dos anos 2010, eu me Quer café? formei como instrutor de tiro também. Isso é muito Tá? legal. A gente tava falando Então, aqui nos Como bastidores. eu falei no comecinho, a área de segurança pública sempre me puxou para o meio, sempre. Aham. Então, eu já fui convidado a fazer parte da Polícia Militar, eu já fui convidado a fazer parte da Polícia Nunca se Civil. sentiu tentado? Sim, muitas vezes, muitas vezes. E talvez se não tivesse tido uma pandemia no país, muito provavelmente Você eu faria teria ingressado. parte, sim, muito Olha. provavelmente. Por que a pandemia te atrapalhou? Porque a gente ficou guardado em casa, né? Isso Aí te fez atrapalha, pensar um pouco me mais. fez pensar um pouco em família, Sim. exato. Entendi. Me fez ficar mais reservado. Não, tá? com certeza. 2017, 2018, 2019, que foram anos intensos nessa área, principalmente, eu estava muito convicto. De 2015 a 2018, 2019. Você estava pensando seriamente sobre. Sim, sem dúvida. Tanto que eu me formei como instrutor de tiro, tá? Eu faço cursos Aonde você de faz a instrução? formação. Aqui em São Paulo? Eu faço em São Paulo, Puta, eu faço eu- no eu Paraná e quero eu muito fazer, vou faço fazer em Santa contigo. Catarina, Puta, muito legal. tá? Tem uma instituição... Você viaja pouco também, né? Antigamente eu viajava mais, cara. Hoje eu tenho dedicado meu tempo mais aqui em mais São reservado. Paulo. Sim, tá? Mas eu faço muito trabalho aqui em São Paulo, principalmente nessa área, tá? Eu faço cursos de reciclagem para as guardas municipais. Bacana. Então, as guardas municipais daqui da Grande São Paulo, principalmente, a gente já fez trabalho de reciclagem. A tem reciclagem fotos aí. resume o que é dado nessa reciclagem. Ah, Bem a rapidamente. Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Senasp, Uhum. ele exige que as guardas municipais anualmente façam cursos de reciclagem. Uhum. Isso envolve a parte teórica e a parte prática de tiro. Isso que eu ia com perguntar, laudo. é tiro mesmo. Exato. Então você tem... Abordagem. É reciclagem, abordagem, procedimento, como Legislação, algemar, de como repente. imobilizar, Esse é legislar. outro podcast. Exato. Não, mas é interessantíssimo. Sim, Não, é mas- só um overview para vocês saberem Tá. disso. Uhum. E o final dessa reciclagem teórica termina na parte prática. Porque você tem
Assim como você tem vários perfis de motoristas, você tem o senhorzinho de 80 anos que foi formado na geração dele com uma época que mal precisava assinar o nome para tirar carta, Sim. como garoto hoje de 18 anos recém-formado, que ele já tem uma bagagem que ele precisa ter um curso de simulação de direção, são conceitos diferentes, gerações diferentes. As guardas municipais, as forças policiais da mesma forma, tá? Eu já treinei, inclusive, policiais de 30 anos que tinha, por exemplo, dado 25 tiros no curso de formação dele lá na região dele há 20 anos atrás, Não acredito. num 38, e nunca mais atirou depois. Meu Deus. Por quê? Eu atiro melhor que ele. Falha dele? Não. São as Processo. circunstâncias do trabalho dele. De repente ele era um serviço interno. De repente ele trabalhava só como... A gíria é o canga, né? Que é o parceiro na viatura. Nunca se envolveu numa ocorrência com tiro. Então, as circunstâncias que levou ele naquele tempo culminaram nele só ter atirado na formação dele como policial, tá? Então, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela buscou reduzir esses desnivelamentos de conhecimento dos recém-formados com os antigões, vamos chamar assim. Tá. E a todo ano procura fazer. Eu já peguei situações as mais diversas, de gente muito experiente em atirar e atirar bem, como aquele policial, seja do sexo masculino ou feminino, que mal sabe segura com medo, porque não está mais familiarizado com aquele equipamento. Na verdade, está no lugar errado, porque se tiver medo de um armamento... é Concordo. Aí a gente entra numa outra seara, que é o concurso público. Sim. Que é o vocacionado e que entra por estabilidade. Tem uma pergunta que eu preciso fazer, é importantíssima, e se você quiser eu corto depois. Não, mas é muito importante. Com relação a... Eu quero saber a tua opinião com relação ao pessoalzinho, essa molecada que está tirando carta. Todo e qualquer moleque, a gente tem filho da mesma idade, em idade de tirar carta, e todos eles passam por essas autoescolas, onde os exames eles são reprovados por minúcias que você percebe claramente que são feitas para extorquir. Sabe quando você pega um balão cheio d'água e começa a apertá-lo? Você vai apertar, ele vai inchar e a parte da água vai começar a apertar até estourar e vazar água. Sim. Tá? Essa questão foi de habilitação. É exatamente isso. Começaram a apertar, com tanta rigidez, mas não uma rigidez justificada por excesso de zelo. Não, mas por excesso de regras. Tá culminando justamente nisso. Eu acho que chegou um ponto que tá apertado demais, tá? Tá ensinando regra demais, ensinando de menos. O que importa é saber dirigir corretamente. Não, eu tenho observado. Tá? A gente vê por assim, quê? A gente vê cada minúcia, cada pelo que eles pegam só para você refazer. Eu vou dizer assim, eu acredito que nós três sejamos da mesma geração, Sim. Tá? Eu tirei minha carta em 94, então foi o finalzinho do Código Antigo de Trânsito, tá? Com aquela cartinha ainda azul, Sim. Aquela primeira sem foto, foi minha primeira carta. Tá? O Eduardo sabe dessa história, eu tirei minha carta em 10 dias. Eu faço aniversário em dezembro. Tá? Eu sou de uma geração, eu cresci dirigindo, tá? Eu com 10 anos, meu pai já deixava eu brincar com o carro, eu sempre fui alucinado por carro. Por isso que eu falo que talvez essa coisa sempre foi uma condução natural do meu trabalho, tá? Então, quando eu estava nos meus 17 anos, já tinha me alistado no exército, eu estava alucinado, cheguei na autoescola do meu bairro e falei, olha, eu vou fazer 18 anos em dezembro. Tá? No meio do mês. Consigo fazer mas eu quero viajar para a praia no Natal e eu quero ir com o meu carro. A gente consegue? O dono da autoescola, ele falou, olha, consegue, desde que você não erre nada. Por quê? Por que eu falei do começo da nossa geração? Naquela época não tinha quantidade mínima de aula, não existia carga mínima de curso, não existia carga mínima de prova, não. Simulador. Eu não fiz porra nenhuma. Não, você chegava lá, então ele falou assim, ó, eu vou te inscrever em uma aula teórica, uma aula prática e vou marcar os seus exames teórico e prática com 1 semana de diferença cada um. É com você. Se você passar nesses 2 de primeira, você tá habilitado. E foi o que eu fiz. Então, no dia do meu aniversário, exatamente no dia do meu aniversário, eu estava fazendo exame médico, que eu estava oficialmente com 18 anos. No meio dessa semana do meu aniversário, eu já fiz a primeira aula
teórica e fiz a primeira aula prática, foi num Chevette, inclusive, na época, em que o instrutor falou, olha, tá vendo aqui, ó, tá vendo aquela marquinha no vidro? Você vai dar a rezinha ali, vai botar no cabo de vassoura ali da baliza. Que são as referências para baliza. Exato. Você vai chegar na esquina, não deixa o carro morrer. Você vai segurar, controlar na embreagem, vai fazer a curva, não esquece de dar seta. Então ele foi me falando o que queria cair na prova e exatamente o que eu tive que fazer. E foi batata, foi de primeira. Mas, cara, o que a gente vê hoje, a molecada, meus 2 filhos, os 2 filhos dele, eles estão enfrentando o mesmo tipo de coisa. Da minha inscrição à minha habilitação, você vai ver que tem um tempo de... Eu tirei em 12 dias. Hoje, infelizmente ou felizmente, eu não sei se isso ainda é bom ou ruim, é impossível. A molecada hoje em dia leva praticamente um ano. Então... Quase um ano para tirar a habilitação. Por Fala que quê? vai ser em 6 meses. Você Tá. É tira... uma loucura. Eu tirei também em 10 dias. Eu também. Você tem um mínimo Eu de também. 15 aulas Eu não fiz aula dentro prática. da aula teórica. Você tem uma carga em simulador. Você tinha antigamente uma carga em aula noturna, que é para o jovem poder ter um ambiente em um ambiente noturno. Isso agora não é mais uma obrigatoriedade, mas é uma vamos dizer assim, Uma variável aí. não é obrigado, mas é bom. Uhum. É isso que falam, entendeu? Só que burocratizar, aí é que chega no meu conceito que eu falei do começo. Uhum. Eu acho que apertou demais, porque exige uma carga muito grande, exige um tempo muito grande do jovem. O jovem, ele não está aprendendo de fato. Não, eles estão Ele está ensinando seguindo errado. regra. Ele Não, está mas- seguindo mas regra. Os instrutores estão demais. Você sentar em simulador, Sabe como eles ensinam a você soltar? Você começa a soltar a embreagem e depois você acelera, não é simultâneo mais. sim, Você sim, vai soltando, exato. quando ele vai morrer, você acelera. É erradíssimo. Erradíssimo. E todos são criados assim. Tudo bem que a gente aprendeu na geração dos carros carburados. Sim. O carro injetado, ele é diferente. Não, ele da já sai andando sozinho. Sim, exato. Mas, porra, Mas é ainda é erradíssimo. errado. Claro ainda que é é errado. errado. É claro que é Ainda é errado. errado. Então eu acho que todos são assim. Só que o que a impressão que me dá é que focou-se muito nessa quantidade, o processo se tornou burocrático, se tornou caro, porque cada aula é paga, Uhum, então. entendeu? Mas aí existe também uma indústria. Eu acho que Aí existe uma sim, indústria. não, desde a hora que foi implantado, para mim, Existe uma o indústria. simulador. O que eu acho que deveria ter sido feito é ter se criado um conselho de habilitação aqui, Uhum. tá? Porque até então o Detran era controlado pela Polícia Civil, Uhum. até meados de 2010, 2015, Uhum. tá? Quem controla hoje o Detran não é mais a Polícia Civil, é o governo. Ah, Tá. Então, eu acho que deveria ser criado um conselho, tá? Com especialistas na área, que ninguém ligado à autoescola, Uhum. tá? Mas área de educação e definir regras, Uhum. tá? Eu acho, isso aí, minha opinião como profissional, tá? Eu acho que o processo deveria continuar, porque agora parece que tem um projeto de lei que desobriga passar por autoescola para tirar habilitação. Isso eu acho errado. Eu também acho, esse é o inferno. Mas- nem mas- tudo e nem nada. Nem nada, exato. Eu acho Mas que os poderia autoescola deviam melhorar, estar mais na guerra. desburocratizar e tornar o processo melhor, que ensine de fato o jovem a, E não só a tirar sua burocracia, carga. ensinar mesmo a dirigir. Eles Isso ensinam errado. Isso tá. Sabe o que está acontecendo agora? O jovem não tem mais interesse em dirigir. Exato. Porque ele pega R$10, ele pega um Uber, ele vai para Acabou. onde ele quer. É, Porque mas ele é outra- fala: não, eu não é tenho 2 outra- mil, 3 mudou mil muito, reais mudou para muito. tirar Não, carta. mas não é nem por questão de valor de multa, de cabeça mesmo. pagar a carta. É que não quer mesmo Quer, dirigir, não- é outra enche o geração. saco, dá trabalho, não tem tesão Os no nossos carro. filhos é diferente, que gosta, já foi desde pequenininho. Doutrinado, né? Você já deu eu nunca dei uma bola pro Guilherme. Nem eu. É só carro, Eu também. carro. É, normal. Deixa eu fazer uma Mas pergunta. garoto era assim também. viu? Uma pergunta. Dentro desse mundo de multas, qual foi o cara recorreu à multa com um argumento mais assim, fala, não é possível. O cara foi Boa. assim, bizarra. Não, coisa- muito Picaretagem. criativo. Não, é uma, um, co- é uma um coisa autor. gostosa, abre aspas, de ler é argumento de recurso. Deve ser E aí? engraçadíssimo. Porque você tem recursos de, eu fui buscar a minha mãe no hospital. Você tem recursos dessa forma, mas o cara... Apelação. Não, mas tem cara que põe o pé na porta, fala, eu fiz a multa mesmo, eu não concordo, eu acho esse trânsito muito lento, eu acelerei porque eu tava com pressa, E foda. mas isso tá errado. Porra. É, O cara é bom de o cara argumento, hein? pediu. O cara é É. bom de argumento. Ou Uma seja, coisa sou de- bandido, matei mesmo. Uma coisa divertida de ficar no departamento é ler recurso de infração Deve por ser causa engraçado. disso. Não, mas você lembra de Entendeu? algum assim que você fala,
Não, esse daqui foi muito criativo e vamos tirar a multa dele, Não, eu tô porque atrasado pro meu casamento. Eu sou padre. Eu sou padre, Não, eu tô atrasado pro Não, casamento. casamento não, mas já teve caso. morreu a sogra que já estava morta. Exato, matou 2 vezes a velha. Não, é muito comum caso de hospital. É isso muito comum deve ser caso bem de bom. hospital. Estou conduzindo rápido porque a minha mãe está Infartou, passando mal. é. Só que se você olha, o cara tá do outro lado da cidade, hospital. Não Do tem- lado de casa. Exato. Entendeu? Então Tira a foto da mãe lá. Exato. sim, então o que seria absurdos assim são desculpas esfarrapadas dessa forma. Deve Tá? ser engraçado. Dentro do que dá para falar, é isso, é de você falar, tô indo buscar minha esposa no trabalho dela, aí você vê o local do radar, é uma casa de tolerância, entendeu? Coisas Casa dessa de forma. tolerância é ótimo. Então, tô fugindo de ladrão. Tem muito comum disso. Ai, Fui fiquei, perseguido. passei no farol vermelho porque eu fiquei assustado com Uma a abordagem. moto que chegou. Aí você olha a foto E do aí, ambiente, essa não des- tem nada. Ah, Não tem nada. Eu ia perguntar se essa aí. Não, se porque essa assim, desculpa colou. O recurso é um trabalho muito sério. Então, Sim. o julgador, ele examina as circunstâncias do fato, data, hora, local, se tem foto, se não tem, Sim. entendeu? E se tem foto, ele olha o ambiente, tá? Porque uma coisa, por exemplo, é você passar no amarelo Uhum. e outra coisa é você passar no vermelho, vermelho. que já ficou vermelho há 2 O amarelo, minutos. inclusive, eu fiz reciclagem de carta, porque já tomaram minha carta mais de uma vez. Aí eu vou fazer isso daqui. Aí fui lá, fiquei uma semana. Achei legal, porque eu aprendi algumas coisas. Aí diz que tem uma faixa ininterrupta que antecede. É o laço detetor, sim. Então, se tiver amarelo, se você já estiver dentro dessa faixa, você não é multado. Da mesma coisa como eu falei aqui sobre a tolerância de velocidade, Uhum. existe um dispositivo no radar, vamos dizer assim, no equipamento que faz a leitura do semáforo vermelho, chamado tempo de vermelho. Uhum. Isso é programável, tá? Para justamente evitar situações dessas que o cara é surpreendido pelo amarelo e ele já tá na faixa, ele precisa ir embora. E já está numa isso certa é velocidade uma que situação- impede, inclusive, de frear. Então você parametriza o tempo que ele vai começar a multar a partir do vermelho. Ah, que legal. Entendeu? Então, assim, o tempo de vermelho, o padrão é de 3 a 5 segundos. Mas, Bastante até. então É bastante, isso daí depende. isso é personalizável? Sim. Isso não é regulado pela lei, não. A lei fala Tipo assim, verde, ó, amarelo, Você passou vermelho. com as duas rodas, tava no Te dá- amarelo. se dá Você 5 passou as segundos. duas rodas, pronto. Não, amarelo não. amarelo não, Não, é vermelho. tempo. É tempo. É tempo. Ah, então Você tá no Aí cruzamento. eu digo, velho, você tem que correr. Tem que correr. Mas nesse caso, sim. Sim, Dentro acelera do limite, e- acelera e vai embora. É, É a o melhor que o coisa que você Ricardinho faz. É o que eu Falou lá. faço. É o que eu faço. É aquele corte que você fez do Ricardinho. Então, Que é o que eu Se faço, você inclusive. correr, Você tá no amarelo, puta, acelera e vai É o que embora. eu faço. É a melhor coisa que você faz. Às vezes você freia no amarelo, você gera uma colisão. Se você freia no amarelo e para em cima da Opa. faixa, você toma 2 multas por avanço de semáforo vermelho e parar sobre a faixa de pedestres. Então, é isso. Você já passou no amarelo, você já está sendo surpreendido. Eu, como prática, Então, você faço, tá no amarelo- eu saio daquela situação, eu passo. Você passa. É isso. Só que agora também, você tá vendo lá a 15 metros que já tá amarelo, Não, você... aí é não- afobação. Aí, exato. É, Entendeu? Vai já Bom, pro- vamos encerrando aqui, tá, meu? É impressionante o que gera de assunto, é muito rico e você precisa voltar, porque... Volto com prazer. né, então, Só ser assim, convidado. porque hoje ficou muito sério o negócio, a gente precisa zoar mais, né? Enfim, vai ter uns cortes bons a gente para fazer. Cara, assim, agora a gente chama de classificados, mas é um momento para fazer o seu jabá, para vender o teu peixe, para vender o teu business, porque você, bem ou mal, você trabalha com toda a questão do órgão público, etc. Mas você tem um business. O seu cliente é Meu só... cliente não é só consumidor o- final, são não é órgãos órgão de trânsito. Então não justifica fazer esse Não, jabá. eu uso esse tempo para agradecer vocês pelo convite. Legal. Coloco-me à disposição quando quiserem. A gente. Se você for parado no bafômetro... Não, agora já é melhor amigo, pô. Não, tem muito que se falar Peraí, ele é ainda. meu primo. Melhor ainda. Eu sou seu melhor amigo, ele é melhor primo do Eu meu sou o melhor primo. Pronto, É isso aí. Isso aí. Pronto. Não, ele já me ajudou já. Claro. Numa multa. Então. Lembra? Lembre-se, Do lembro. rancho. Lembro. Que você E essa eu aprontou? posso falar, Fala aí. porque Atropelou alguém? Foi o erro, caso dele foi um erro de erro do processamento. órgão. Do Entendeu? órgão. Foi, fala aí O que rápido. aconteceu? Nós fomos almoçar num restaurante em Itu, Uhum. tá? Na saída do restaurante, Ele atropelou uma tinha uma senhora. viatura da PM. Não, cara, não. É que o carro dele tinha um barulho mais alto. Aham. O PM interpretou que ele estava fazendo manobra arriscada e ele não estava.
Existe Tá? muita ignorância. Exato. Ele é um Cara, rapaz devia muito estar metendo a ajuizado, bola. entendeu? Sim, a gente sabe. E o que ele deu? Ele deu Tem uma... aquela- Que carro Você era? coloca Que carro aquela... era? Aquela A auréola, assim. Vou auréola. botar. Coloca. O policial militar deu uma multa para ele por manobra perigosa? Eu não Direção me lembro. perigosa. Isso. Foi direção perigosa. Só que, olha só, por isso que eu falo que é importante você ler. Foi O uma básico manobra é controlada. ler a notificação Eu que chega na tava tua com casa. capacete. Eu tava de capacete no carro. Eu tava atrás dele, eu vi a situação e ali eu vi e falei, o cara vai multar. Vai encher o saco. Não, Entendeu? então, peraí. Então foi de verdade, foi... Não foi. Foi pela É postura porque que você do falou- policial. por que você Que a falou hora que que foi? você passou, ele já tirou o Houve talão. preconceito. Ah. Houve preconceito. Não, por parte do órgão. eu Eu acho tava que foi. atrás. Claro. Na carro verdade, era um retorno. Não interessa. Era um bom carro, era um Bom carro carro. esportivo, Aham. tá? Mas ele não estava cometendo infração. O dele Ele era- estava fazendo... O meu era dele melhor. ser- Chora. O meu era no melhor. É. O meu era uma série numerada. Ele bateu a porta do carro dele no meu carro. Você acredita? Ah, velho? Eu fiquei sem falar com ele, velho. Eu lembro que você me contou essa história. Ah, pô, É isso. é ele. Porra, sou eu. Não se faz isso, primo. O que salvou esse rapaz Porra, primo. foi o erro de preenchimento do policial militar. Por quê? Como eu falei, isso aí foi em Itu. O Na policial estrada. colocou lá, sei lá, 15 e 18 da tarde, por exemplo, Uhum. tá? Eu falei pra ele, você tem sem parar? Tenho. Dá uma olhada na posição do pedágio, a hora que você passou pelo pedágio. Aí não bateu 15 e 19. Ou seja, impossível. Então ele recorreu e falou, olha, é Foi impossível. autuado. Ó, Como é que eu chego em um minuto lá? Exatamente. Perfeito. E foi acolhido e ele teve o recurso deferido. Puta, você tá vendo como tem uns meandros? Você tá entendendo? Pega quem entende, meu. Deixa bater a porta, não tem problema, tá? É isso. Não. Aquela foi foda. velho. É isso. Fez uma lanhada? Não, ele me deve Eu alguns comprei a favores. tinta do- Ele me deve alguns favores. Nossa, e às vezes que eu arrumei os carros? Né, Fiz isso ele não Fiz- conta, né? Fiz Ele me preço cobrou de... todas. Ele cobra, lógico que Ele ele Olha, cobra. eu cobrei o valor certo. Tá vendo? É foda, família é foda. Não, uma vez eu tava na oficina E dele. ele só usa tie-up, essas enforca-gato. Não, ele faz direitinho. Tanto Mas que às eu vezes. tô órfão por causa disso. Depende da entendeu? pessoa. Eu tô com um problema grave disso de manutenção dos meus carros por causa Porque disso. ele- Eu tô órfão agora. Porque agora ele é influencer. Ele é Cuidado, hein? influencer Você fica agora. falando, meu pai assiste. Não, pela distância. Então. Eu simplesmente chegava pra ele e falava, Corrigiu bem, Eduardo, tá aqui o carro. A oficina Aliás, temos que trazer teu pai aqui. Vamos trazer teu pai. Eu pensei nisso, precisa trazer teu pai aqui. Vamos trazer. Ele vai... Ó, vai acabar. Vai. Seu João, Seu- a próxima o senhor vem aqui. Seu vai. pai é uma enciclopédia humana, ele Com precisa estar aqui. certeza. Vai. Sim, tá? Do que eu tava falando? Me perdi já. Do lance da porta de bater, da recorrência. Não, Da oficina que você eu tá tava órfão. falando da oficina, eu tô Você- órfão agora, porque não era só conhecimento. Se for por conhecimento, o pai dele tá assessorando Claro. até melhor que Tanto ele. que eu continuo. Porque ele era o garoto propaganda da Até oficina. melhor entendeu? que ele. Sim. Só Sim. tá É quem piorando, ensinou esse só tá cara, piorando. Só que esse Gente, cara, Obrigado. Já vai existe um tarde, fator já nele vai chamado tarde. confiança. Você entrega o carro na mão dele e você sabe que vai Acho que é ser só pra resolvido. companhia do café que eu ia, Entendeu? eu subia lá. Então, Meu pai não sobe. Me na falta sala de agora espera. esse Não, a elemento de questão de confiança, relacionamento da Niva é um entendeu? negócio impressionante. Exato. Que tinha uma vibe Exato. muito Me boa. falta isso agora, entendeu? Tecnicamente não é uma bosta, mas... Bill, Cara, Vai imagina. tomar o café. Bill, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi senhores. sensacional, Tô à foi uma disposição. aula aqui e assim, é impossível Falta dar uma falar, aula. a gente nem falou de engenharia. Falamos de trânsito, nada, Tem falamos uns de amigos nada, que você na pode verdade. trazer Obrigado. que Você... são sensacionais. Muito legal. Nossa, cara. você entende mesmo, hein? Cara bom, meu. 30 anos Olha, dessa eu não indústria sabia, eu vital. não sabia que ele entendia É tanto uma assim. didática fodida. Né? Ele gravou os números. velho. Então. Lei 24, não É, sei do cara. que. Não, dá pra falar rapidinho, só pra você encerrar. Você sabe de onde saiu essa questão de limite de 50 por hora? Eu odeio, inclusive. Que eu Do também Maluf. odeio. Eu falei Não. outro dia, eu tenho um corte. Entra Não. no graxa depois, olha o último corte. Eu falo sobre Rapidamente, em 30 segundos. No Da onde Brasil, saiu? nada se cria, Vai sair tudo mais se caro, copia. Você que vai pagar dessa Não, vez. vai. O Não, limite ah. de 50 por hora é uma resolução da ONU. Pro mundo. isso. Mentira. Pro mundo. Aí o brasileiro viu Vai aqui, acabar opa, essa merda. a ONU... Era 50 milhas. Entendeu? Então, Então as que cidades, pariu, as velho. cidades elas adotaram o padrão de 50 por hora, não porque achou bonito, achou feio, foi porque leram que a ONU estabeleceu um limite mundial, que é de segurança de lei. Só que assim, algumas cidades maiores, algumas capitais, fizeram um estudo de impacto no que acarreta esse limite de 50 por hora, tá? Numa via que antigamente era 60, hoje é 50. Em um trecho de 1 quilômetro percorrido, sabe quanto você economiza? Quanto? Ou quanto você gasta? Mais 6 segundos. Ou seja, você está segurando mais o trânsito, Uhum.
tá? Por conta de 6 Não, eu segundos. fiz um exemplo, inclusive, no corte anterior, que você vai ver no último corte do Graxa. A hipocrisia, você tá eu pego a Vicente Real todo dia, aquela puta avenida, você vem a 90, você sabe onde tem radar, você Exato. baixa 50. É isso. Anda 10 metros e... É isso. Por quê? É o É isso, mas na Hipócrita, prática é né? isso. Um saco. Eu acho que você poderia ter estudos mais racionais nesse sentido de fluidez. Você tem um fator importante, sim, que é a segurança, porque nem todos têm a mesma habilidade de condução de um veículo que a gente tem, e não é ser melhor que os outros, não é isso. Não, você tem pilotos mais experientes e sim, menos experientes, que ok. gostam de fazer Você isso. tem a senhorinha que tá ali com seus 80 anos, mas que ainda dirige, tá? A minha sogra é uma delas, por A minha mãe exemplo, era uma, agora parou entendeu? de dirigir agora. Ela 85. Pode ainda mandar um dirige. beijo pra ela. Um beijo pra minha sogra, querida. Mas você tem que ir pela média, tá? Não é só ser ao céu ou ao inferno. Claro. Você tem que criar estudos e mecanismos, e existem estudos das duas partes, tá? Que justificam um limite maior e que justificam um limite menor. Mas as cidades, hoje em dia, ela tem medo de aplicar medidas impopulares. Esse é o ponto. Como tudo. Gente, Muito obrigado a todos. muito obrigado a todos. Obrigado Obrigado. pela presença Estou à aqui. disposição. E Viu? eu acho que Sensacional. tem muita coisa que a gente não falou, não deu tempo, mas acho que tirou muita dúvida aí. Muito mito ou verdade, sem a gente ter falado efetivamente. Vamos para uma rodada. Mas É isso aí. obrigado aí. Obrigado, Valeu. senhores. Aguarde o Estou à convite. disposição. Valeu, Bill. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.